Uma alimentação balanceada e mais saudável se tornou parte da rotina de muitas pessoas, mas muitos esquecem da importância dela na infância. Com a enorme quantidade de alimentos industrializados à disposição dos pequenos, qual a importância de uma boa nutrição na infância? O número de crianças e adolescentes dos 5 aos 19 anos com obesidade aumentou quase 10 vezes nas últimas 4 décadas, segundo estudos liderados pelo London Imperial College e pela Organização Mundial de Saúde em 2017. As taxas de obesidade em crianças e adolescentes cresceram de 1%, 5 milhões de meninas e 6 milhões de meninos em 1975, para 50 milhões de meninas e 74 milhões de meninos, totalizando 6% e 8% respectivamente. Já no outro lado do espectro, segundo dados do relatório realizado pela Organização das Nações Unidas em 2019, a fome atinge 821 milhões de pessoas, atingindo principalmente as áreas da África subsaariana e o sul da Ásia. Nestas localidades, 1 entre 3 crianças é raquítica. As crianças de 0 a 5 anos com baixa estatura para a idade somam um total de 148,9 milhões. Já as crianças com peso baixo em relação à altura alcançam um total de 49,5 milhões. Em uma entrevista cedida ao portal ND+, a nutricionista Sophie Deran fala sobre a questão dos pais na alimentação dos filhos. Eles têm o papel de estabelecer rotinas, mas também oferecer qualidade. Não dá para depender da indústria para alimentar seus filhos. Por isso, Verso Expresso pergunta: qual a importância de uma boa nutrição nos primeiros anos de vida? E quem responde esta pergunta é Ávila Monalisa, nutricionista e especialista em nutrição clínica. É importante essa alimentação saudável desde a infância, porque é nessa faixa etária, que já são construídos os hábitos alimentares dessa criança. Na verdade, desde a amamentação, que é quando a criança entra em contato com os sabores, através do leite materno. O que a mãe consome, o sabor já passa para o leite materno. E por isso que é importante a mãe também já ter uma alimentação equilibrada desde o momento que a criança é amamentada, para ela já ir entrando o mais cedo possível em contato com esses alimentos, para que quando começa a alimentação complementar, também não tenha essa dificuldade de aceitação alimentar. E aí teve uma pesquisa que foi feita em 2006, que foi a mais recente, em que utilizou crianças para avaliar o consumo alimentar delas. Ela foi do ano 2016, é a PNDS, e aí ela verificou que as crianças tinham baixo consumo de frutas, de legumes, de vegetais, ao mesmo tempo que tinham alto consumo de alimentos industrializados, ricos em carboidratos, ricos em gorduras, alimentos ultraprocessados que deveriam ser evitados ao máximo, principalmente nessa faixa etária. E aí tem um risco também, tem um termo que é utilizado, que é a fome oculta, que as crianças, mesmo tendo um bom consumo, uma boa ingestão calórica, até mesmo aquelas que têm sobrepeso, que têm obesidade, elas podem ter deficiência de micronutrientes, que esses micronutrientes seriam vitaminas, seriam os minerais, porque elas têm uma alta ingestão calórica, mas não estão ingerindo as calorias, digamos, calorias completas, calorias saudáveis, então elas estão ingerindo mais calorias vazias que são provenientes desses alimentos. E aí essa fome oculta, como o próprio nome já diz, ela vai ter sinais subclínicos, o que seria mais difícil de você rapidamente identificar uma carência, uma deficiência nessa criança. Até o próprio Guia Alimentar, que foi lançado até esse ano, bem recente, ele diz que a criança ela deve ter autonomia em escolher os alimentos. Mas essa autonomia tem que ser dentre os alimentos saudáveis. Então, os pais, eles têm que dar várias opções de alimentos saudáveis para essa criança, para que ela possa escolher dentre eles qual que ela vai querer se alimentar naquele dia. Aí, em paralelo com o excesso também de nutrientes, de alimentos que essas crianças ingerem, temos também a falta, né, de alimentos que podem levar à desnutrição, ao baixo peso dessas crianças. Frente a isso, tem até alguns programas que foram feitos, como o PENAI, que tem que garantir uma certa quantidade de calorias para essas crianças. No PENAI, que seria o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que aí ele tem que garantir uma certa quantidade de calorias para essas crianças. No âmbito escolar, no momento em que eles estão na escola, eles têm que ter essa garantia dessa alimentação. E aí poderia também
melhorar o estado nutricional dessas crianças, não só o estado nutricional, como também melhorar o desempenho escolar. O verso expresso sobre nutrição na infância fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Tchau!